Tá vendo essa árvore aqui atrás de mim? Sem flores, seca. É o inverno de Curitiba. Hoje está um dia nublado, particularmente esquisito, e começa a chover na cidade. Nesses dias meio obscuros, a gente começa a ouvir conselhos na nossa vida. E que tipo de conselhos nós temos ouvido nos dias tristes da nossa vida? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão muito importante sobre os dias em que nós vivemos. Nem todos nós temos uma vida perfeita, aliás, nenhum de nós tem uma vida perfeita. Você já parou para pensar nisso? Muitos de nós passam por dificuldades econômicas, dificuldades no relacionamento, dificuldades no trabalho, outras dificuldades diversas. E aí, nesses dias em que nós estamos no auge da dificuldade, aparecem pessoas. E essas pessoas, elas são os nossos amigos. Nem sempre bons amigos, é verdade. Mas elas são as pessoas em que, teoricamente, nós confiamos. E aí, elas vêm e nos dão conselhos. Num momento de dificuldade, num dia triste, num dia em que tudo parece cinza, tudo está nublado, você escuta um conselho e aquilo te parece bom. E você resolve seguir esse conselho. E ao seguir esse conselho, a sua vida é transformada, não para o bem, mas num buraco sem fim, num caminho de tristeza após tristeza, porque você deu ouvidos a um conselho. Que tipo de conselhos nós devemos ouvir? Quando ouvi-los? De quem ouvi-los? Isso é muito importante. Há um ditado conhecido aqui no Brasil que, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Há bons conselhos, há bons conselheiros e há maus conselhos. Nem sempre pessoas com más intenções, mas eventualmente conselhos que não são positivos. Quero compartilhar com vocês, mais uma vez, algumas histórias, ou uma história que está nesse livro aqui, Casamento com Compromisso, da Rebbetzin Esther Jungreis. Ela trata aqui, num capítulo, sobre um casal que queria se divorciar. Por que você quer se divorciar? Já parou para pensar? Muitos casais chegam num ponto em que um fala para o outro, não dá mais. Eu não estou feliz, você não está feliz. O caminho é a gente se separar. E aí lembra que eu falei dos conselheiros? Os conselheiros vêm e falam assim, você é bobo, você precisa buscar a sua felicidade. Você acha que o seu esposo está preocupado com a sua felicidade? Você acha que a sua mulher está preocupada com a sua felicidade? E aí esses conselhos começam a parecer agradáveis aos nossos ouvidos. A Bíblia traz para nós várias situações que envolvem conselhos. Por exemplo, vou compartilhar com vocês uma história de Moshe Rabbeinu, Moisés, o grande mestre de Israel. Se você ler o livro de Deuteronômio no seu primeiro capítulo, ali nos mostra uma situação em que Moisés estava extenuado, cansado da sua posição de liderança, e ele fala, já não posso mais carregá-los, eu estou cansado. E Deus concede a ele a oportunidade de ter conselheiros, líderes. E aí o texto fala de homens sábios, varões de renome, príncipes dentre o povo de Israel. Só que olha o que diz Deuteronômio, capítulo 1. Quando Moisés traz para o povo de Israel, relembra a eles, Deuteronômio é o último ano da vida do povo de Israel na sua peregrinação pelo deserto. Moisés está chegando ao final de sua vida e aí ele relembra todos os acontecimentos que ocorreram ao longo da jornada. E aí Deuteronômio capítulo 1, versículo 22 e 23, ele relembra o episódio dos espias. E aí o texto diz, então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. E isto me pareceu bem. Ora, Moisés estava na dúvida. E aí os homens vêm e falam, não, vamos mandar espião.
Vamos mandar os espias. Isto me pareceu bem. Pareceu bem aos olhos de Moisés mandar espias, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Se você ler o relato do episódio dos espias, em Números capítulo 13 e capítulo 14, ali vai falar que 12 homens foram escolhidos e eles foram enviados para a terra. Deus fala, Shelach lecha, envia para ti. Eu não estou falando para você fazer, Moisés, mas se você quer fazer, manda, é por sua conta. E Moisés então envia os 12 espias e eles voltam falando mal da terra. E aquele povo que estava ali ficou com medo e eles quiseram voltar para o Egito e eles começaram a achar que iam morrer. E uma série de situações negativas veio por causa de um conselho. Vamos mandar espiões na terra. O conselho não parecia mal a princípio, mas ele trouxe uma consequência gravíssima. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto. Ah, mas os conselheiros tinham más intenções? Não estou falando isso. Às vezes os teus amigos, os teus vizinhos, o colega de trabalho, ele olha para você, você está triste no seu trabalho, você está triste ali. Não. Ah, quer saber? Separa dessa mulher. Quer saber? Manda ela embora. Você tem que ir atrás da sua felicidade. E o homem já está triste, já está desanimado com algumas situações. Ele pensa, realmente, eu devo pensar mais em mim, na minha felicidade. E aí ele se divorcia. A Rebecca Sinister Jungles, ela compartilhava histórias nesse livro de várias situações dentro do casamento em que pessoas passavam por situações difíceis e ela os aconselhava. Já passei por muita coisa na vida. Todos nós erramos. Mas alguns erros podem custar muito caro e nunca podem ser corrigidos. Nós descobrimos tarde demais que destruímos o que temos de mais precioso na vida. Um momento, o homem da relação, quando estava se aconselhando com ela, fala: um momento, eu não estou destruindo ninguém. Eu e a minha esposa simplesmente não estamos nos dando bem mais. Por isso vamos nos divorciar. Metade dos americanos são divorciados. E o que há de grave nisso? Eu não sou um especialista no assunto, mas eu sei que na Torá há uma cláusula de divórcio. E de fato há uma cláusula de divórcio. Só que antes da cláusula de divórcio, a Rebecca Sinister Jungles explica para aquele homem a dificuldade de um divorciado. Porque quando a gente olha para as pessoas à nossa volta, e é verdade, né? No Brasil existem milhares de pessoas que estão no segundo casamento, no terceiro, e eu não estou as julgando por terem errado, em algum momento terem errado. Mas existem milhares de pessoas, e aí muitas vezes a gente, ao olhar para essas pessoas, a gente acha assim, olha como ele está mais feliz agora. Ele se divorciou, a vida que segue, né? Essa é uma frase muito comum, vida que segue. A gente pode seguir o nosso caminho e tudo bem. Os dias vão melhorar daqui para frente com o divórcio. Não. Olha o que ela diz. É verdade sim que metade dos americanos são divorciados. Metade dos americanos também tomam remédio e necessitam de ajuda psicológica. Há muitas pessoas abaladas aí fora, carregando feridas profundas em consequências do divórcio dos pais. E aqui ela entra no aspecto dos filhos. Muitos divórcios ocorrem quando os casais já têm filhos, às vezes pequenos, às vezes jovens, às vezes adultos já. E aí a Rebecca, sim, ao aconselhar aquele homem, ela o lembra de algumas coisas importantes. Ela diz assim, bem no fundo, você sabe que se existe uma mulher nesse planeta com quem você tem alguma coisa em comum, com certeza é a sua esposa. O que é possível possuir mais em comum do que os filhos que vocês tiveram juntos? Pode haver sentido maior de realização do que vê-los crescer? Ah, você pode pensar assim, não, mas eu não tenho filhos, então eu posso me divorciar. Ainda assim, o divórcio traz consequências graves. Mas voltando ao caso, aquele homem responde a ela, não vamos exagerar, Rebecca, sim. Nós continuaremos a compartilhar os filhos, ainda os veremos crescer, só que isso será feito de forma diferente. Eles vão ter 2 casas, a casa da mãe e a casa do pai. Ter 2 casas é a mesma coisa que não ter casa nenhuma.
As crianças precisam de uma casa, de um casal de pais. Elas não gostam de ser hóspedes temporários, uma casa aqui, outra ali, esse feriado com a mãe, aquele com o pai. Quem vai pagar isso? Quem é o responsável por aquilo? A namorada do pai, o namorado da mãe. Então, mais rápido do que você imagina, seu filho chegará à idade do bar mitzvah. Você não acha que ele tem o direito de ter os pais juntos, lado a lado? Como assim? É claro que nós vamos estar no bar mitzvah dele. O divórcio não vai modificar nada, certo? Você com a sua namorada e a mãe dele, com o namorado dela. Você acha que isso é certo? E aí, diante desse questionamento tão simples, que muitas vezes as pessoas não param para refletir, aquele homem dá a resposta mais comum de todas. Eu já disse para você, eu e a minha esposa acabamos nos distanciando com o tempo. Eu não sinto mais nada por ela. E aí a Rebbetzin compartilha com aquele homem um ensinamento que está no Talmud, Tratado de Gittin 90b, parágrafo 7. Ele nos diz assim: como diz o Rabino Elazar, com relação a qualquer um que se divorcia de sua primeira esposa, até mesmo o altar derrama lágrimas sobre ele, como está escrito: e ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas, com choros e com suspiro, de modo que ele não considera mais a oferta, nem a recebe de boa vontade de vossas mãos? Contudo dizeis: para quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, contra a qual agiste traiçoeiramente, embora ela seja a sua companheira e a mulher da tua aliança. Isso está lá em Malaquias, capítulo 2, verso 13 e 14. E aí o Talmud segue dizendo: claramente, não se deve divorciar da esposa da sua mocidade, ou seja, a sua primeira esposa, pois quem o faz é odiado por Deus, por se divorciar da mulher a quem estava ligada em companheirismo e aliança. Você já parou para pensar que o altar chora quando um casal se divorcia? O próprio altar de Deus, o Mizbeach, o próprio altar do sacrifício, chora quando um casal se divorcia. Isso, aqueles que te aconselham: não, separa, você merece a felicidade, isso eles não te dizem. Sim, de fato, há muitas pessoas que necessitam de um divórcio, infelizmente. O divórcio parece o único caminho, não para a felicidade, mas para a não destruição da pessoa. Mas justificativas comuns, como essa: a gente não se ama mais, agora eu quero buscar a minha felicidade. Mas qual é o segredo? Qual é o sentido da felicidade? Mas eu estou muito decepcionado com a minha esposa, ou eu estou muito decepcionado com o meu marido. Ora, quem não se decepciona na vida? Se você se decepciona com o seu marido, e isso é motivo para você se divorciar dele, mas foram tantas vezes, diz para mim que você nunca se decepcionou com seus filhos. Diz para mim que você nunca se decepcionou com o seu patrão, com seus pais. A decepção não deve ser usada como motivo para um divórcio. O texto citado do Talmud, ele faz referência ao texto do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 2, versículo 16, nos diz algo muito importante. Eu quero que você reflita comigo sobre isso. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Você consegue continuar na sua mente que está servindo a Deus, sabendo que Deus odeia o divórcio? Essa é uma frase pesada. De fato, essa é uma frase difícil para nós. Portanto, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é: de quem você tem ouvido conselhos?
de amigos, de vizinhos, de colegas do trabalho, de pessoas que aparentemente têm uma preocupação genuína contigo, e eu não estou dizendo que não, de seus familiares, às vezes o irmão, ele olha para você triste, ele fala, larga dessa mulher. Olha, desde que eu conheço, você é triste por causa dessa esposa. Mas essas pessoas não estão a lhe dizer que Deus odeia o divórcio. Essas pessoas não estão a lhes dizer que o altar de Deus chora diante de um divórcio. E eu quero compartilhar com vocês um último texto, que está lá no livro de Salmos, preciosíssimo, primeiro Salmo. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário, se volta para a lei do Eterno e dia e noite a estuda. Deus hoje nos diz, eu odeio o divórcio. Deus hoje nos diz, quando alguém se divorcia, o meu altar chora. Pare para pensar nisso. Pare para pensar. Pare para pensar que talvez você esteja querendo fazer com que o altar de Deus chore. Sim, há sempre um caminho mais fácil, o divórcio. Mas esse é o caminho que sempre vai trazer dores, lágrimas e feridas contínuas pelo resto da vida. Será que vale a pena? Por outro lado, há o caminho difícil da restauração. E esse caminho da restauração passa pela busca constante de mudar aquilo que está errado. Os antigos diziam que quando algo quebrava, era possível de consertar. Hoje, nós vivemos uma geração de que quando algo quebra, a gente simplesmente joga fora e compra novo. Não faça isso no seu casamento. Não faça isso no seu relacionamento. Não faça isso com os seus filhos. Quando há uma quebra de confiança, não jogue fora, mas restaure. É duro, é difícil, é demorado, mas é possível. Porque sabemos que o altar do Eterno foi destruído pelos babilônios, mas foi restaurado nos dias de Esdras e Neemias. O altar foi destruído nos dias dos romanos no ano 70, mas será restaurado na vinda do Messias. O seu casamento pode também trazer restauração para o altar de Deus. Pense nisso. E se você precisar de algum conselho, de alguma ajuda, e achar que nós da Havat Hesed podemos lhe ajudar, fique à vontade, entre em contato com a gente e a gente vai estar aqui, de bom coração, para tentar lhe trazer, de fato, bons conselhos que possam te aproximar de Deus e ajudar a restaurar o teu altar. Bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que talvez precisem ouvir esse bom conselho. E eu espero que Deus possa te abençoar grandemente através do seu relacionamento. Um grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau.